réu Gregório Leão diz que a empresa Chopela Investimentos foi criada pelo Serviço de Informação e Segurança do Estado no âmbito dos projetos ligados às dívidas ocultas. Leão disse ainda ao tribunal que não podia dar detalhes de muitos assuntos, pois trata-se de informação classificada. Vamos olhar para outras notícias ainda em torno deste julgamento do caso das dívidas ocultas. Hoje o dia foi dedicado à audição de Gregório Leão. O réu confirmou que Teófilo Nhangumel não é membro do Serviço de Informação e Segurança do Estado, mas participou num dos encontros do Comando Conjunto, no qual fez uma apresentação do projeto de proteção da Zona Econômica Exclusiva. Entretanto, o ex-diretor-geral do CIS pediu o afastamento de Nhangumel por este não ser membro das Forças de Defesa e Segurança. Antes mesmo do arranque, já se previa uma sessão demorada. Afinal, o réu do dia é Gregório Leão José, ex-diretor-geral do Serviço de Informação e Segurança do Estado, SISI, entidade que esteve na origem do projeto que levou ao calote. E para refrescar a memória dos que acompanham os interrogatórios, incluindo os envolvidos no processo, Ana Sheila Marengula pediu e foi autorizada a reler a acusação. Foi nesta ocasião onde explicou que houve ameaças para se conseguir o aval do Estado na contratação dos empréstimos, tendo em conta que, de acordo com a lei cambial, o Banco Central não devia anuir a emissão de garantias nas chamadas dívidas ocultas. Com efeito e a pretexto de obter celeridade nos despachos de autorização, o arguido António Carlos do Rosário ameaçou e intimidou funcionários do Banco de Moçambique, fazendo crer que a não autorização das dívidas perigava a segurança interna do Estado moçambicano. A título ilustrativo, no decurso do processo do pedido de autorização, em conversa telefônica com a chefe de serviços do Departamento de Estrangeiros do Banco de Moçambique, o arguido António Carlos do Rosário indagava: queres falar com Rosário ou com CIS? E além das ameaças do antigo oficial do CISI, a acusação diz que houve outras artimanhas que já denotavam que o projeto não iria avante, senão para alcançar vantagens a favor de Gregório Leão, em particular, e de outros oficiais da secreta moçambicana. Os estudos de viabilidade que serviram de base para a contratação dos empréstimos estão desajustados às reais condições e capacidades das três empresas. A instalação dos equipamentos do sistema de monitoria e proteção não foi concluído por, em parte, não terem sido criados os necessários pressupostos e pelo fato dos equipamentos adquiridos pela Imatum não estarem em condições de operar. Relida a acusação, a defesa de Gregório Leão pediu clareza em relação aos crimes que pesam sobre o réu, dado o fato de terem sido despronunciados alguns pelo Tribunal Supremo. Leão era acusado de 7 crimes na acusação provisória, mas após recurso continua acusado por 2, isto é, associação para delinquir e peculato, havendo mais 2, o de falsificação de documentos e branqueamento de capitais, que não foram pronunciados nem despronunciados, mas o Supremo abriu espaço para que seja produzida a prova durante o julgamento. As nossas sinceras desculpas pela troca de apontamentos de reportagem. Esta é uma nota que dá conta de que o CIS teria ameaçado funcionários do Banco Central para a emissão de garantias das dívidas da Imatum, Proíndico, Gimam, e os estudos de viabilidade não eram verdadeiros. São revelações do Ministério Público, que releu hoje a acusação, porém com novos dados. Agora sim, vamos acompanhar esta nota que dá conta de que o réu Gregório Leão diz que a Chopela Investimentos foi criada pelo Serviço de Informação e Segurança do Estado no âmbito dos projetos ligados às dívidas ocultas. Gregório Leão disse ainda ao tribunal que não podia dar detalhes sobre outros assuntos por tratar-se de informações classificadas. O Ministério Público tem a palavra, por favor. Mais uma vez, o juiz deixou que o Ministério Público fizesse as perguntas ao réu. A Chopela Investimentos é citada nos autos como sendo uma empresa que foi usada em grande medida para a lavagem do dinheiro ligado às dívidas ocultas. O réu, Gregório Leão, disse que a empresa foi criada no contexto dos projetos ligados às dívidas ocultas. Conhece a empresa Chopela Investments S.A.?
Conheço, são empresas criadas no âmbito do projeto. Que projeto? No âmbito desse projeto das dívidas, porque... Bom, não me deixaram falar antes, mas eu queria explicar exatamente isso. Quando eu disse que se o objeto deste julgamento for as dívidas, é sobre este assunto que eu queria falar. Porque só vou dizer sim, não, mas sem explicar os detalhes. Esta empresa era uma empresa operacional. E não vou dar mais detalhes sobre isto. Gregório Leão disse em muitos momentos que não podia dar detalhes sobre vários assuntos porque eram informações classificadas. Não somos permitidos de dar detalhes, isso é de lei. A informação produzida pela inteligência é classificada, assim como as fontes, os colaboradores, os agentes que fomos usar, são todos, essa informação toda é classificada e ninguém está autorizado. Eu não estou autorizado, eu fiz um juramento. É que a questão que se coloca é a seguinte: se o julgamento, o juramento foi mesmo feito com o legislador, feito pelo legislador com todo o sentido. E o sentido, anda aqui, para minha hora, segurança do Estado, a defesa da pátria e da soberania nacional. Se o Ministério Público entendesse que os réus que são oficiais do CIS defenderam a pátria, não estariam aqui hoje. Se estão aqui hoje é porque o Ministério Público entende que essa defesa não foi feita. O juiz teve que intervir várias vezes para chamar a atenção do réu Gregório Leão para que fosse direto nas respostas ao Ministério Público. Gregório Leão José, Sim, está a falar o que o tribunal disse que daria tempo suficiente para falar. O senhor Teófilo Nhagomelo também já esteve aqui a falar. E, senhor, todos que quiseram falar, até a sua esposa, a senhora Ângela, também teve seu tempo para falar. A pergunta é simples. Onde conheceu o senhor Teófilo? E o julgamento do caso das dívidas ocultas ainda está a decorrer. Neste momento, o juiz Efigênio Batista está a redigir a ata sobre as respostas dadas pelo réu de hoje, no caso Gregório Leão, antigo diretor-geral do CIS. Vamos agora ao encontro de Francisco Malhate, que se encontra no recinto da BO, onde está a decorrer esse julgamento do caso das dívidas ocultas. Malhate, boa noite. Quais são as principais revelações feitas hoje por Gregório Leão, que começou a ser ouvido à tarde? Malhate, boa noite. Quais são as principais revelações feitas por Gregório Leão, que começou a ser ouvido neste julgamento na tarde de hoje? Poderemos voltar à comunicação com Francisco Malhate assim que é oportuno. Agora vamos a uma curta pausa, mas antes a informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. Retomamos as notícias. O julgamento do caso das dívidas ocultas ainda está a decorrer. E neste momento o juiz Efigênio Batista está a redigir a ata sobre as respostas dadas pelo réu de hoje, no caso Gregório Leão, antigo diretor-geral do CIS. Agora vamos ao encontro de Francisco Malhate, o jornalista do Grupo Soico, que está a acompanhar a partir da BO o julgamento. Malhate, boa noite. Quais são as principais revelações feitas por Gregório Leão, que começou a ser ouvido à tarde? Não é desta que estabelecemos a comunicação com Francisco Malhate a partir da BO. Vamos a mais incidências sobre o julgamento. Gregório Leão confirma que Teófilo Nhagomelo não é membro do Serviço de Informações e Segurança do Estado, mas participou
num dos encontros do Comando Conjunto, no qual fez uma apresentação sobre o projeto de proteção da Zona Econômica Exclusiva. Entretanto, o ex-diretor-geral do CIS pediu o afastamento de Nhangumel por este não ser membro das Forças de Defesa e Segurança. Que Teófilo Nhangumel não era membro do Serviço de Informação e Segurança do Estado, ele mesmo já o tinha dito. Mas esta segunda-feira, Gregório Leão voltou a explicar como ele foi parar no projeto de proteção da Zona Econômica Exclusiva. Numa interação com o chefe do Comando Conjunto, eu perguntei-lhe se conhecia, se era do Monte Binga, era o quadro do Ministério do Interior. Bom, no Ministério do Interior não, mas era Monte Binga neste caso. Era o projeto da Proíndicos. Eu disse, bom, também não tinha informação. Queria procurar saber. Depois, quando eu soube da resposta, que nem eles também sabiam, portanto, nem Monte Binga, nem GIPS, que podiam ser essas instituições, nem o CIS. Então, foi quando depois me foi dito que não, foi a convite do diretor Mtota, o outro Rosário já Mtota. Eu falei com Mtota, eu disse, Mtota, por que o Teófilo está ali? Não era suposto estar ali, porque nem do Monte Binga, nem da defesa, nem do GIPS, não é oficial, portanto, em que qualidade é que estava ali? Foi quando, recordo-me, penso que foi o chefe do Comando Conjunto, numa reunião, comunicou a ele que não fosse das Forças de Defesa e Segurança, estava dispensado. Mas Nhangumel não só participou dos encontros do Comando Conjunto, como também fez viagens à Alemanha e Abu Dhabi com Antônio Carlos do Rosário, Bruno Langa e Armando Ndambi-Gebuza, às custas do CISI. Até se pudesse envolver, o CISI tem essa prerrogativa de ir buscar qualquer cidadão, mas não é o caso, não tenho conhecimento. Pode ir buscar qualquer indivíduo conhecedor da matéria. Nada lhe impede no âmbito das suas atribuições. Mas eu não sei. Armando Ndambi-Gebuza terá tido algum papel que o senhor saiba? Fez parte? Também não sei. Não sabe. Sim. Bruno Langa? Também disse que não conhecia antes. E só conhecia na cadeia. Portanto, para mim, é novidade aqui, né? O ex-diretor da Secreta Moçambicana disse que não sabia com quem o seu subordinado, Antônio Carlos do Rosário, seguiu para as viagens, mas sempre teve relatório das expedições. Eu disse que não li nenhum relatório, já respondi a isso. Ele dava-me um informe verbal. Não vi nenhum relatório escrito. Às vezes não tinha tempo. Eu tinha muitos diretores a despachar comigo. Só ficar 5 minutos era de facto, este indivíduo às vezes eu não tinha muito tempo para todos. Portanto, para ler relatórios longos, bastava. Eu dizia, seja específico. O meritíssimo juiz está aqui a corrigir-me sempre, a dizer, seja específico. Eu fazia isto também. De facto, eu fazia isto. Tem toda a razão. Seja específico, não tem tempo. Eu fazia assim. Então está a dizer, porque a dado momento disse que alguns, para considerar ter visto o relatório, dava visto. Então o senhor dava visto sem ler os relatórios? Dava-me a informação? Sim ou não? Dava visto sem ler os relatórios? Tinha a informação. Não sei se está-me a perceber. Dava visto sem ler os relatórios? Sim ou não? Os que eu dei visto, eu tinha informação, dava-me, mas muitos relatórios eram longos, não tinha tempo para ler esses relatórios longos. Mas, na base da confiança que eu tinha com os meus diretores, eu dava o visto. Sem ler os relatórios? Sem ler. Eles liam. Não, eu estou a falar as partes importantes. Gregório Leão disse ainda desconhecer o fato
a posterior intermediário do projeto entre o grupo Privinvest e as autoridades moçambicanas. Agora sim, vamos em direto à BO, recinto onde está a decorrer o julgamento do caso das dívidas ocultas. Vamos ao encontro do jornalista Francisco Mandelhate para mais incidências sobre a audição de hoje, dedicada a Gregório Leão, antigo diretor-geral do SIS. Mandelhate, boa noite. Quais são as principais revelações feitas na tarde de hoje? Boa noite, Isaura. Boa noite, caros telespectadores. De facto, continua a sessão de hoje. Nesta altura está-se a redigir a ata das respostas e perguntas efetuadas ao longo do dia de hoje. E referi que, de facto, este momento da redação da ata foi antecedido por um momento de tensão no dia de hoje, quando a representante do Ministério Público levantou uma questão para Gregório Leão e pediu que ele respondesse sim ou não, tal como muitas das perguntas, aliás, aqui na reportagem que passou há bocado, vimos isso, e ele irritou-se e disse que o Ministério Público estava a faltar ao respeito e ele não admitia esse tipo de perguntas para responder sim ou não, e isto exaltou até certo ponto os ânimos em tribunal, e o juiz teve que intervir para devolver a calma, e também o seu advogado pediu, portanto, ao seu constituinte para que mantesse a calma, mas também pediu ao Ministério Público para que, portanto, tivesse também alguma calma e que pudesse fazer algumas perguntas, tendo em conta o tempo que já dura esta audição e também a condição do réu que está detido. Aliás, o juiz também reconheceu o fato de entender que, de fato, não é fácil o réu estar na situação em que está, uma vez ter sido diretor-geral do SIS, uma instituição em que um dirigente como ele é uma instituição paramilitar, e esse tipo de perguntas não se colocam a um dirigente, portanto, como ele. Mas na condição de réu, ele tem que responder, porque qualquer um dos sujeitos processuais pode fazer esse tipo de perguntas, e ele, na condição de réu em que está, tem que, de fato, responder. Dizer ainda que, ao longo desta tarde, um outro aspecto que foi de salientar é que, em muitas das suas respostas, o réu Gregório Leão remetia quase a maior parte das perguntas a Antônio Carlos de Rosário, algumas outras remeteu ao então, portanto, Ministro da Defesa, o atual Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, na qualidade de dirigente ou de coordenador do comando operativo. Entretanto, o juiz teve que questionar a ele se este projeto, e principalmente era relacionado à participação do cidadão Teófilo Nhangumel no processo, e, portanto, o juiz teve que questioná-lo se, de fato, Teófilo Nhangumel teria feito apresentações no comando operativo ou no comando conjunto, tendo dito que, de fato, as duas vezes em que ele esteve foi no comando conjunto, e houve necessidade de clarificar quem, de fato, dirigia essas duas instâncias. E ficou claro que, portanto, quem dirigia as reuniões do comando conjunto, onde foram apresentados, portanto, os orçamentos e até os projetos com participação do Teófilo Nhangumel, quem dirigia essas reuniões era o presidente Armando Guebuza. Portanto, as colocações que o réu estava a fazer, portanto, tinham que ter mais em conta, portanto, o comando conjunto e não o comando operativo, tal como ele fazia o esforço de tentar chamar a atenção, porque foi no comando conjunto onde, de fato, foi decidido este projeto, a implementação desse projeto, e quem estava na direção do comando conjunto era o então Presidente da República. Portanto, estes são os aspectos que marcaram esta sessão. E um outro aspecto importante é que o réu, algumas matérias, ele alega segredo de Estado para poder não responder às perguntas, mas o juiz, por exemplo, questionou se está-se a tratar de matérias em que era de fato das forças de defesa e segurança e de um comando conjunto, e que tiveram que ter um civil que não tinha nada a ver com as forças de defesa e segurança a tratar essas matérias, até que ponto se tratava de segurança do Estado. Mas, para mais detalhes,
detalhes e uma análise breve de como é que está a ser o dia de hoje. Está aqui conosco o advogado Rodrigo Rocha, mesmo muito brevemente, como é que está a olhar, portanto, este interrogatório, esta audiência de hoje. Antes de mais, cumprimentar os telespectadores da STV e a Isaura também. Obviamente que isto está a ser uma ação que já esperava que houvesse um misto de muitas relações e um misto de poucas relações. Acredito que algumas das perguntas nunca vão ficar completas com a audição de todos os arguidos. Vai sempre haver necessidade de ouvir mais declarantes, porque efetivamente ou o conhecimento que existe é parco, ou então a situação é uma estratégia processual que, coberto daquilo que são algumas das nossas prerrogativas no Código de Processo Penal, pode implicar uma estratégia que siga a onda do silêncio ou a onda do não sei ou não responder. Mas na sessão de hoje, considera que houve produção de alguma informação útil? Houve, e para mim houve uma informação bastante útil que refere como é que se operava as dinâmicas dos comandos operativos e do comando conjunto, quando a lei dizia que era o comando operativo que devia alimentar as questões para o comando conjunto, mas que agora vem ser dito que, apesar de ser isso estava na lei, o que acontecia na prática era ao contrário. E isto pode tornar, obviamente, o comando conjunto que dava instruções diretamente ao comando operativo. Portanto, que era uma situação, digamos assim, de downstream e não de upstream. Isto, obviamente, que é uma revelação que carece, obviamente, de mais alguma análise destes factos e que, obviamente, tem um impacto, a meu ver, bastante importante neste processo. Muito obrigado, Dr. Rocha, portanto, por esta breve análise daquilo que está a acontecer hoje aqui no Tribunal, portanto, que está a julgar o caso das dívidas ocultas. Isaura. Francisco Madlate, muito obrigada. Ficaram então algumas opiniões acerca do julgamento do caso das dívidas ocultas, hoje dedicado à audição ao antigo diretor-geral do SIS, Gregório Leão.